Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos retomar a nossa correção dos exercícios da Maratona Quant. A gente vai fazer o último exercício da Maratona da semana 2, que a gente vai começar a falar da função distribuição de probabilidade. Então, qual é o exercício? O exercício 3 da lista 2 diz: os salários semanais dos operários industriais são distribuídos normalmente em torno de uma média no valor de 10.000, com um desvio padrão de 800. Calcule a probabilidade de um operário ter um salário semanal situado entre 9.800 e 10.400. Bom, essa parte da matéria, ela se refere àquele assunto que nós vimos na nossa aula, que está ligada à função distribuição de probabilidade. Então, que é a função distribuição de probabilidade? Primeiro, vale a pena a gente retomar o conceito de probabilidade. O que é a probabilidade? Probabilidade é aquilo que a gente pode considerar como sinônimo de chance. Então, assim, se eu jogar uma moeda, qual a probabilidade de eu tirar a cara? Então, a gente equivaleria isso à chance que eu tenho de obter cara, né, ao jogar uma moeda com duas possibilidades. Então, como eu calculo a probabilidade? A probabilidade é sempre calculada da seguinte forma: a probabilidade é igual à razão entre os eventos que eu desejo, os eventos que são de meu interesse, sobre os eventos totais, as possibilidades totais. Ok? Então, por exemplo, no caso de jogar uma moeda, qual é o evento que eu quero? Cara. Então, eu tenho os eventos desejados. Quais são os eventos totais? Pode ser cara ou coroa. Então, a minha probabilidade ela vai ser igual a quanto? Minha probabilidade vai ser igual a uma chance, que é o meu desejado, que é cara, dividido por 2, que é o total de possibilidades. Por isso, a minha chance de obter cara é de 50%, tudo bem? Isso fazendo uma breve, e a gente também viu probabilidade de maneira muito rápida, superficial, mas essa é a ideia. E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente tem uma determinada situação, essa probabilidade ela pode ser representada por meio de uma função. A gente estudou funções no começo do curso, mas eu posso ter, por exemplo, é, uma probabilidade associada a uma determinada situação que tem uma cara específica. Professor, não entendi. Vamos lá, vamos ver aqui. Botar um quadro branco aqui para a gente avaliar isso. Então, assim, por exemplo, eu posso ter uma situação onde eu tenho uma, sei lá, uma determinada fábrica que produz um determinado tipo de parafuso. Tudo bem? E aí o que eu vejo? Eu vejo que esses parafusos, eles têm uma média, a média do peso desses parafusos é de 2 gramas, ok? Só que se eu pegar todos os parafusos que eu produzi na minha empresa, né, a chance de eu ter, obviamente eu não vou ter parafusos sempre com 2 gramas exatamente. Eu vou ter parafusos com menos de 2 gramas e com mais de 2 gramas. Se eu estudar esse processo, né, esse peso dos parafusos ao longo do tempo, em muitos casos, a probabilidade do peso desses parafusos tem uma cara desse tipo aqui. Essa curva, que é uma função de distribuição de probabilidade, é uma que a gente chama de uma distribuição normal. Então é mais ou menos o seguinte, ó, a média do peso dos parafusos está aqui, ó, x barra igual a 2 gramas, com 3 casos depois da vírgula, né? Mas eu tenho parafusos que têm 1 grama 990. Eu tenho parafusos que têm 2 gramas 0,15, ok? À medida que o peso do parafuso aumenta, aqui a setinha vermelha para a direita, a chance de que eu tenha um parafuso com esse peso diminui. Então, assim, se eu for pensar do ponto de vista da chance, da probabilidade, é muito mais provável que eu tenha um parafuso aqui, ó, que eu tenha um parafuso
que tem um peso muito próximo aqui do peso de 2 gramas, ou seja, um peso de 2,0001 grama, do que ter um parafuso com um peso de 2,20 gramas. E essa é a característica da distribuição normal. Então, a distribuição normal ela é uma função que me mostra a distribuição da probabilidade em torno de um valor central, que é o valor da média. Tá? A gente tem, além da média, a gente também tem uma outra variável que caracteriza a distribuição, que é o desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é uma medida de dispersão. Tudo bem? Então, assim, toda vez que vocês observarem um exercício que fala dos valores, né, da distribuição e distribuição de probabilidade, normalmente o que acontece? A gente tem vários estudos que mostram que a distribuição, em muitos casos, distribuição da probabilidade de obter um determinado valor, ela tende a uma distribuição normal. E no que isso me ajuda? Se vocês olharem a fórmula da distribuição de probabilidade, distribuição normal, vocês vão ver que é uma forma extremamente complexa. Mas, se eu consigo enquadrar a minha situação na distribuição normal, eu posso usar uma tabela para calcular essa probabilidade e o processo fica extremamente mais fácil, tá? Então, o exercício tem mais ou menos essa lógica. Se a gente for ler junto, a gente vai ver isso, ó. O que ele fala? Ele está falando dos salários semanais dos operários. Então, é essa variável que ele está analisando. Então, é como se eu fosse montar uma curvinha aqui. Eu vou falar de salários dos operários industriais. E ele diz que esses salários estão distribuídos normalmente. O que isso significa? Isso significa que os salários dos funcionários seguem uma distribuição normal. Uma distribuição normal. Então, o que a gente vai ter aqui? Né? A distribuição normal sempre com essa carinha aqui. É uma curva que sobe assim e desce. Melhor eu fazer melhorzinha, porque ela não ficou tão boa. Deixa eu apagar. Porque a gente vai falar um pouco das características dessa distribuição também. Então, assim, é uma curva com essa cara, assim, ok? Onde eu tenho como características dessa distribuição uma média, x barra de 10.000, e ele falou que também temos um desvio padrão de 800. Tudo bem? Quando ele falou isso, ele já me deu, opa, a distribuição normal é muito mais fácil de calcular. Tudo bem? E o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu calcule uma probabilidade de um operário ter um salário entre 9.800. Onde está o 9.800 aqui na nossa curva? Mais ou menos por aqui, ó. 9.800 até 10.400. Então, uma coisa importante que a gente já viu em sala de aula também com relação à curva normal, né? Qual que é a probabilidade total que essa curva normal considera? Os valores vão estar sempre entre esse canto, esse extremo aqui do meu gráfico até esse. Eu não vou ter nenhum valor fora desse intervalo, né? Vai estar entre esse ponto e esse ponto aqui, os dois extremos vermelhos. Então, qualquer valor que eu pegue, ele vai estar nesse intervalo. Então, a chance de que ao selecionar um valor ele esteja nesse intervalo total é de quanto? 100%. E uma outra coisa importante é que essa curva ela é simétrica. O que isso significa? Significa que o lado vermelho aqui da curva representa uma probabilidade de quanto? 50%. Ao passo que o lado verde da curva, o outro lado, também representa 50%, ou seja, os dois somados vai dar 100%. Então, quando ele te pergunta a probabilidade entre 9.800 e 10.400, obviamente, essa probabilidade não pode ser maior que 100%, tudo bem? E também não vai ser igual a 100%. Por quê? Porque eu tenho uma parte aqui para cá e uma parte daqui para cá, da curva que eu não estou considerando. A probabilidade vai estar entre esses dois extremos, tá? Então, a gente falou de algumas características da curva normal. Beleza até aqui? Muito bem. Vamos ver aqui como é que tá? Não, a gente vai ter que abrir mais um quadro.
Muito bem, então agora vamos começar a construir o problema. Toda vez que a gente tem um problema como esse, a gente tem que faz o desenho, que é a melhor coisa. Então, a gente tem aqui a curva normal, fazer a curva normal aqui. A gente sabe que o meio é sempre 10.000, né, que é a média nesse caso. Ele quer do 9.800 até o 10.400. Muito bem. Agora vejam, eu vou ter infinitas curvas normais, uma para cada fenômeno. Nessa empresa, eu vou ter posso ter os salários definidos por uma curva normal, com média 10.000 e o desvio padrão de 800. Mas, numa outra fábrica da mesma empresa, eu posso ter salários de outra área, da área operacional, onde a média é 20.000 e o desvio padrão é 1.100. Então, vejam, imagina se eu fosse ter que calcular a curva de distribuição de probabilidade para todos esses casos. Seria uma loucura. Então, qual que é a lógica? O que a gente faz? A gente usa uma operação de transformação. Então, aqui no caso, a gente tem aqui uma curva que está como ponto central a média. Então, se o ponto central, a gente falou isso em aula, é a média, o que eu tenho que fazer? Transformar. E transformar para quem? Eu tenho que transformar para a variável z, uma variável transformada. E quem que é a variável z? A variável z é o valor de x menos a média dividido pelo desvio padrão. Por que eu faço essa transformação? Porque na hora que eu pego uma curva, uma distribuição de probabilidade normal qualquer e transformo, eu posso enquadrar essa distribuição na tabela que a gente vai ver na sequência e achar facilmente a probabilidade. Tudo bem? Mas e se já vier transformado? Se já vier transformado, eu não preciso fazer a transformação, eu já posso entrar diretamente na tabela para ver o resultado. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, quais são os passos que a gente vai ter que seguir agora? A gente vai pegar essa transformação e vai desenhar uma outra transformação, uma outra distribuição normal, com o valor aqui baseado em z, no valor inicial é sempre zero, né, o valor central, o meio é sempre z igual a zero, e agora eu vou achar esses dois valores correspondentes a quem? Ao 9.800 e ao 10.400 que ele deu para mim. Eu quero saber quais são os valores que eu vou colocar aqui. Tudo bem? Beleza. Então vamos seguir a nossa questão. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer a transformação do 9.800. Então vamos lá. Então, considerando o x, né, porque esses valores aqui são os valores de x. São esses valores de x que eu vou jogar nessa fórmula aqui, tá? Então, vamos lá. X, então, com x igual a 9.800. Como é que fica o z? Então, o z vai ser igual ao x, 9.800, menos a média. A média é quanto? A média é sempre fixa, 10.000, ele falou no enunciado. Dividido por quem? Dividido pelo desvio padrão, S, que ele deu também 800. Então, o meu primeiro z vai ser quanto? 9.800 menos 10.000 é menos 200. Dividido por 800. Então, isso vai dar quanto? Menos 0,25. Então, o primeiro valor que eu vou jogar aqui é menos 0,25. Deixa eu apagar. Vermelhinho para facilitar aqui na hora de colocar os valores. Então, menos 0,25. E o segundo valor? Vamos lá. Com x igual a 10.400. Ah, professor, mas por que você está pegando esses dois valores? Porque ele quer saber o salário, a probabilidade do salário estar entre onde? Entre 9.800 e 10.400. São valores, não é valor de z, não é transformado. Então, tem que transformar. Então, z, nesse caso, x, 10.400 menos 10.000 dividido por 800. O z vai ser 10.400 menos 10.400 dividido por 800. Isso dá meio. Então, o meu segundo ponto aqui é meio.
Então, veja, eu saí de uma distribuição onde eu tinha valores baseados na média, nos salários, valores reais, e eu fiz a transformação desses valores, usando essa formulinha, para uma base referente a Z. E por que que eu uso Z? Vocês vão ver agora no próximo slide. Então, eu vou desenhar de novo aqui, ó, a nossa curva, só para vocês entenderem. Então, o que que eu faço? Ó, a minha curva, que eu preciso descobrir, é o Z igual a 0, para cá é 0,5 e para a esquerda menos 0,25. Tudo bem? Então vamos olhar os dois. Bom, primeira coisa, toda vez que você chegar num Z negativo, para você buscar o valor de probabilidade, você tem que ignorar o sinal. Tudo bem? Por quê? Porque a curva é simétrica. É a mesma coisa eu ir de 0, de 0 até o 0,25 ou ir no sentido contrário, do 0 até 0,25. Mas assim, para ficar mais fácil, para vocês entenderem essa probabilidade aqui, desse primeiro trecho aqui, que é de 0 até 0,25, o que que eu faço? Considero como se fosse 0,25 mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 0,25, já tirando o sinal, e vou dividir em duas partes. A primeira parte é o número, vírgula e o primeiro dígito. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 0,2. Então, eu vou vir aqui e vou marcar 0,2. Eu só pego essa parte, tudo bem? Aí, o que eu vou colocar aqui nesse segundo pedaço? Eu vou fazer a continha. O 0,25 menos esse número, o que sobrou, né? Então, 0,25, se eu fizer 0,25 menos 0,2, eu vou ficar com 0,05. Para que eu faço tudo isso, professor? Porque é o seguinte, agora a gente vai na tabela e eu vou pegar na linha o 0,2 e na coluna o 0,05. Então, ó, na linha eu pego o 0,2, estou marcando aqui na tabela. E na coluna eu pego o 0,05. Qual é o valor que eu encontrei? Essa primeira parte à esquerda, a probabilidade é 0,0987. Tudo bem? Bem simples. Você sabe que vai do 0,25 até o 0, então é 0,25 a distância. Ótimo. Então eu vou lá, pego o 0,2 na linha, pego o 0,05, que é o que sobrou na coluna, e chego cruzando os dois valores, linha e coluna, 0,0987. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o segundo ponto. A gente fez com o primeiro, agora vamos fazer com o segundo. Qual que é o valor dele? 0,5, 0,5. Ótimo. Mesma coisa, divide duas partes, porque eu tenho que pegar a linha e a coluna. Então, eu vou pegar o primeiro número 0, vírgula, e o primeiro depois da vírgula, 5. Beleza? Ah, professor, mas não sobrou nada. Então tá. A gente vai fazer 0,5 menos 0,5 só dá quanto? 0, né? Não sobrou nada, porque o número ele acabou na primeira casa depois da vírgula, é 0,50. Então, da mesma forma, a gente também tem aqui a linha e a coluna. Aí eu vou na linha, vamos marcar de azul agora. Na linha com 0,05, na coluna com o 0. Qual é o número que eu achei? 0,1915. Beleza? Até aqui? Então vejam, com isso, o que é a minha probabilidade? A minha primeira parte da probabilidade, ela era quanto? 0,0987, que é esse pedaço vermelho aqui. E a segunda parte da probabilidade, que vai do 0 até o 0,5, que é essa parte verde, ela é 0,1915. Significa que essa é a chance de cada uma das duas, né? De estar entre menos 0,25 e 0 é 0,0987, e entre 0 e 0,05, 0,1915. Então, qual a probabilidade de estar entre menos 0,25 e 0,5? É a soma das duas.
Então, a probabilidade total, a probabilidade que eu quero, ela vai ser 0,0987 mais 0,1915, que é igual a quanto? Essa conta dá 0,2902. Mas a probabilidade nesse valor, ela não tem muito sentido. Então, o que eu faço? Para facilitar e me dar essa noção mais clara, eu pego isso e multiplico por 100%. Você pode sempre pegar o valor da probabilidade de um número entre 0 e 1, multiplica por 100%. Isso equivale a 29,02%. Então, como é que eu interpreto a resposta desse exercício? É o seguinte, ó. Ele deu que os salários têm uma distribuição normal, com média 10 mil e desvio padrão 800. Tudo bem? Ele me perguntou, se eu pegar, qual que é a probabilidade do salário de um funcionário estar entre 9.800 e 10.400? Então, significa assim, se eu selecionasse um funcionário qualquer, qual é a chance de que esse funcionário tenha um salário entre esse intervalo, de 9.800 até 10.400? A chance disso acontecer, 29,02%. Ou seja, a chance disso acontecer nem é tão grande, né? Provavelmente eu posso ter funcionários com salário menor ou com um salário maior, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, volta o vídeo. A gente tem outros exercícios com outras características, mas o importante é relembrar as questões da distribuição normal que nós vimos em sala. Então, a distribuição normal, ela ajuda muito no cálculo da probabilidade. Ela tem a característica de ser simétrica. A esquerda e a direita, ela é igual, a curva é idêntica. Então, ir de 0 até menos 0,25, de 0 até mais 0,25 é a mesma coisa. Por isso até que a gente simplificou aqui no cálculo usando a tabela. Que a gente tem que lembrar que ela, por ser simétrica, a probabilidade total é 100% de que aconteça, né, de que, por exemplo, um salário esteja naquele intervalo. Então, cada metade corresponde a 50%, tudo bem? E que toda vez que eu recebo dados nos valores brutos, né, assim, o dado de salário, dado de peso de parafuso, dado de tamanho de viga de ferro, dado de peso de computador, que são as variáveis de análise, para eu conseguir calcular a probabilidade, é melhor eu fazer a transformação. E como é que eu faço a transformação? Faço aquela continha, o valor de cada elemento, né, que eu estou querendo analisar, menos a média dividido pelo desvio. Eu acho o valor de Z. Quando eu entro com o valor de Z, eu posso usar a tabela. Se vier na sua prova uma questão com valores de Z determinados, como a gente falou em aula, comemore, porque eu não vou ter que transformar. Eu já tenho os valores direto, e aí é só eu usar essa segunda parte que a gente fez agora para fazer o cálculo e dimensionamento da probabilidade. Beleza? Espero que tenha ficado claro. A gente termina por aqui. Esse vídeo mais longo, porque a gente teve toda uma revisão conceitual, mas a gente volta depois com os vídeos já da lista 3. Abraço, bons estudos a todos.